Bom dia, galerinha. Vamos estudar história hoje. E na nossa última aulinha, a tia Rose falou um pouquinho sobre os povos indígenas e africanos do Brasil e aprendemos algumas curiosidades sobre eles. E hoje nós vamos dar continuidade lá na página 83. Tem uma atividadezinha aqui que vocês vão fazer, vão realizar aí na casa de vocês. Então, que diz assim, no número 3. As crianças indígenas aprendem diversas atividades praticando com os adultos. Em seu dia a dia, que atividade você aprende com a ajuda de um adulto? Escolha uma delas e represente por meio de desenho. Então, você vai ver aí, vai lembrar o que você aprende aí com o seu responsável. Assim como os índios aprendem a caçar, a pescar, as meninas indiazinhas aprendem os ofícios das mães, de fazer as cestinhas e outros objetos de artesanato. O que você aprende com sua família? Você vai desenhar aí embaixo. Depois está assim, a atividade que você apresentou tem semelhança àquelas que as crianças indígenas aprendem? Então, é parecida com o que você aprendeu lá na última aula sobre o que as crianças indígenas aprendem? Ou apresenta diferença? Você vai explicar aí nessas linhas com as suas palavras, tá bom, meus amores? E depois nós vamos para a página 84, onde fala sobre palavras de origem indígenas. Então, você vai aprender que essas palavras aqui que vocês já conhecem, vocês já conhecem, é de origem indígena. Então, tem a pamonha, tem a capivara, que é um bichinho, tem o jacaré, que também é um bicho, e tem o mingau. Então, vamos lá? No Brasil, a língua portuguesa é falada pela maioria das pessoas. No entanto, alguns povos, como os indígenas, também falam as suas línguas tradicionais. Acredita-se que até hoje existe 180 línguas indígenas no país. Por volta de 500 anos atrás, a língua tupi era mais falada no território nacional. As línguas indígenas influenciaram a língua portuguesa que falamos, pois muitas palavras que usamos no nosso dia a dia, como os nomes das cidades, dos rios, das montanhas, das plantas, alimentos e objetos, são herança desses povos. Olha que legal, dos povos indígenas. Veja abaixo algum desses exemplos. Então, a tia Rose falou sobre a pamonha. A pamonha é aquele alimento feito com milho. É bem gostoso para quem gosta. A tia Rose não gosta. Particularmente, a tia Rose não gosta, mas para quem gosta, é uma delícia. Então, a pamonha, ela é de origem tupi, tá? Então, aqui fala o significado. Ela é um envolvido de milho. Depois tem a capivara. A capivara é de origem tupi também. Então, significa comedor de capim. Depois tem o jacaré, que vem da palavra tupi, que jacaré significa olha de lado, porque ele tem os olhões dele assim, ó, de lado. Que legal, né? E o mingau, que também é de origem tupi, que é comida que gruda. Então, aqui tem os significados e diz a origem dessas palavras. A gente fala no nosso dia a dia, mas hoje vocês estão adquirindo um aprendizado, que eles são de origens indígenas. E lá na página 85, pesquise e escreva o significado das palavras. Então, tem abacaxi, tamanduá e pipoca. Então, você vai fazer uma pesquisa aí na internet e você vai escrever o significado. O que significa abacaxi? O que significa tamanduá? E o que significa pipoca? Embaixo tem siri, açaí e paçoca. Siri é um bichinho. O açaí é aquele fruto. E a paçoca é aquele doce feito do amendoim. Então, você vai registrar aqui o significado de cada um desses alimentos. E tem um bichinho aqui no meio também. Agora, vamos lá para a página 86, onde fala sobre os povos africanos do Brasil. Então, falamos bastante sobre os índios. Agora vamos falar sobre os africanos. Aquele povo que foi escravizado no passado, mas que hoje em dia eles são libertos. A princesa Isabel foi lá, assinou a Lei Áurea e eles foram libertos. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles? No passado, muitas pessoas foram trazidas da África para o Brasil
contra a sua vontade. Eles não queriam estar aqui, tá? Eles foram obrigados a trabalhar em plantações, na extração do ouro, no comércio de atividades domésticas, trabalhar de maneira forçada. Então, eles foram escravizados, era um trabalho escravo. Eles trabalhavam e eles só comiam, e comiam muito mal, porque a maioria eram desnutridos, eles apanhavam. Então, era uma vida escravizada que eles viviam no passado, os africanos. Os africanos trazidos para o Brasil eram de diferentes regiões da África e por isso tinham diversos costumes e cultura. Por muito tempo esses povos lutaram por liberdade. Então, como eles lutaram por liberdade? Com o seu trabalho, eles ajudaram a construir o país e tiveram grande influência na formação da cultura. Uma das mais famosas heranças africanas do Brasil é a capoeira, aquela dança. Essa forma de expressão cultural mistura artes marciais, esporte, cultura popular e música. Atualmente, as rodas de capoeira são muito comuns por todos os países. Então, essa atividade aqui, ela foi vinda dos africanos. Eles que trouxeram para o nosso país. Lá na página 87, fala sobre algumas comidas. Algumas comidas brasileiras também têm influência africana. Por isso, acontecem diversos alimentos que consumimos aqui, como o café, a pimenta malagueta, o inhame, o quiabo, a melancia, o jiló. Todos esses alimentos que estão mostrando aqui vieram da África. Olha que legal! Aí aqui embaixo fala um pouquinho do azeite de dendê. O azeite de dendê é um tipo de óleo usado no preparo de muitos pratos. Algumas receitas afro-brasileiras, como o acarajé. A tia Rose nunca comeu, mas é uma comida baiana que foi trazida foi trazida dos africanos. Tem o vatapá, que são preparados há muito tempo na utilização desse azeite, do azeite de dendê. Músicas brasileiras também foram bastante influenciadas pela nossa cultura, pela cultura africana, tá? É muito comum nas nossas músicas o uso de tambores, instrumentos de origem africana. Um dos principais exemplos dessa influência é o samba, que nasceu de uma música rítmica africana. E há outros ritmos também, como o frevo, o maracatu, que reúne a música com a dança. Então aqui fala um pouquinho sobre a cultura africana que nós aqui adquirimos. Então lá na página 88 fala como surgiu o samba. Então uma curiosidadezinha de como surgiu o samba. Então você vai ler como surgiu o samba, vai fazer essa leitura aí, ó. Pode fazer leitura em voz alta, porque é uma leitura que você vai aprender um pouquinho como que ele surgiu. E lá na página 89 você vai fazer uma atividade, 1, 2 e 3, que você vai marcar um X nas contribuições abaixo que são de origem africana. Então tem várias opções, então tem mais de uma atividade correta. O 2 você vai observar a imagem abaixo, que representa uma roda de samba no Rio de Janeiro em 2019, e depois você vai responder o que se pede. A roda de samba é uma manifestação de que cultura? Indígena, africana ou europeia? Então, a tia Rose já explicou aqui, tá? E como ocorreu o surgimento do samba? Você vai escrever como que ocorreu o samba. Primeiro você vai ler na página 88 as curiosidades do samba. Depois você vai dizer como ocorreu. E lá na página 90 nós vamos falar sobre palavras de origens africanas. Então, como eu falei de origem indígenas, agora eu vou falar das africanas. Eu tenho o bagunça. Bagunça é aquilo que você faz lá na sua casa, que a minha filha faz aqui, que a gente fala assim, arruma essa bagunça. Então, aqui tá mostrando uma bagunça. Quando você vai lá no seu quarto e pega os brinquedos, pega essa roupa e faz aquela bagunça. É de origem africana. Olha que legal. Bagunça significa desordem, baderna. Nossa, tá uma baderna, tá uma desordem, é uma bagunça. Depois tem a farofa, aquela comida gostosinha feita com farinha,
que é um alimento feito de farinha de mandioca frita com manteiga ou óleo. Aqui a gente incrementa a nossa farofa, né? A gente coloca bacon, calabresa, ovo, mas aqui mostra uma farofa tradicionalzinha. E mostra um cafuné. O cafuné é aquele carinhozinho assim, faz um cafuné na minha cabecinha. Então o cafuné é um carinho feito com a ponta do dedo na cabeça, assim, ó, um cafunézinho. E depois o fubá, que dá para fazer bolo, anguzinho, que é uma farinha feita com milho ou arroz, tá? Então, esses alimentos aqui que a tia Rose acabou de explicar a origem de cada um deles, para que eles servem, são de origem africana, veio lá da África, junto com os escravos, quando trouxeram eles para o Brasil para serem escravizados. E lá na página 91, você vai ter uma atividadezinha aí para você realizar. Leia abaixo os ingredientes utilizados para produzir um prato afro-brasileiro. Então, aqui mostra uma receita do caruru, tá? E depois você vai responder. Número 2. Não, embaixo do caruru. Quais os ingredientes da receita da origem africana? Então, você vai ver o que tem nesse caruru. Quais os ingredientes que tem ali, você vai registrar. Ó, a tia Rose vai sinalizar aqui. Você vai registrar um por um, colocar vírgula, usar sinal de pontuação, iniciar a frase com letra maiúscula. Tudo aquilo que a tia Rose falava na sala de aula no dia a dia. A gente tem que bater em casa também, tá? Para vocês ficarem excelente. E agora vamos para o número 2. Você vai circular no texto as palavras de origem africana. Você vai achar várias palavras. E lá embaixo está pedindo para você pesquisar e escrever o significado de 2 palavras de origem africana que são usadas em português falado no Brasil. Então, você vai pesquisar aí na internet. 2 palavras de origem africana. E a nossa unidade 10 acabou, meus amores. Depois você vai relembrar aqui esses balãozinhos que fala tudo que a tia Rose falou no capítulo 10 do nosso livrinho de história. Nós aprendemos um pouquinho sobre os povos indígenas africanos do Brasil. Combinado? Bons estudos para vocês e fiquem com Deus.